Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje nós estaremos introduzindo o caderno 3, capítulo 1, Fluxos e redes no Brasil. Fluxos e redes espaciais. No espaço geográfico, a economia funciona a partir de pontos de onde partem mercadorias, serviços e pessoas para outros pontos por meio de uma extensa rede de transporte e de comunicação. Nessa dinâmica espacial, os pontos de partida e de chegada que se mantêm fixos são as indústrias, o comércio e os locais nos quais os serviços são prestados. Exemplos aí: prédios, galpões, aeroportos, rodoviárias, entre outros. Entre os pontos fixos há o deslocamento de matérias-primas, pessoas, produtos diversos, insumos industriais. Essa movimentação entre pontos é chamada de fluxo. Dessa forma, todo o sistema formado por fixos e fluxos está inserido em uma rede geográfica com variados graus de integração. Observando aqui no mapa, algo que nós temos sempre enfatizado com vocês, olhou para o mapa, a primeira coisa que deveremos notar e observar trata basicamente do título do mapa. Esse mapa ele tem como título Brasil, Transporte Aéreo de Passageiros 2010. Quando analisamos o mapa, percebemos que é uma ampliação dessa região aqui, onde que notaremos Rio de Janeiro, São Paulo, onde que aparece as principais origens dos fluxos em si. Ao lado nós teremos uma legenda que descreve o número de passageiros que viajaram entre os municípios e do outro número de passageiros que viajaram nos aeroportos do município. Aqui vem para nós uma descrição da origem dos fluxos e as direções deles, onde ocorre com maior amplitude. Na página seguinte notaremos que no sistema de transporte aéreo, os pontos fixos estão representados pelos municípios com maior número de passageiros em seus aeroportos, enquanto as cores e espessuras das linhas sinalizam o total de passageiros que trafega entre os aeroportos, ou seja, o fluxo ou a demanda de pessoas nesses espaços. Dando um zoom, perceberemos que os fluxos entre os pontos fixos podem ser representados em um mapa por linhas e pontos monocromáticos e policromáticos e em diferentes cores e espessuras. Aí iremos observar o uso desses recursos no mapa que traz aí o transporte aéreo de carga 2010. Transporte aéreo de carga, lembrando que as cargas elas não são as consideradas de maior dimensão e peso. Então são cargas mais acessíveis, mais leves para entregas em determinadas regiões do nosso país. No Brasil, a relevância do sistema de fixos e fluxos para o desenvolvimento econômico pode ser percebida no setor agropecuário, especialmente na produção de soja, na qual o país é um grande produtor. Poderíamos aí dar um exemplo: a microrregião econômica do Brasil, onde que nós teremos a Bahia, Piauí, Maranhão, estados do Nordeste e Tocantins, estado do Norte. Essa região aqui, ela acaba trazendo para nós o que é chamado de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Nesta área nós teremos a produção de soja, e essa soja ela acaba sendo levada até portos do Sudeste para ser vendida externamente. Atualmente nós temos a possibilidade de abertura de um porto em Ilhéus, e com a ideia básica fazer com que esse produto dessa microrregião ela não tenha um tráfego rodoviário bem extenso. Então nós teremos uma diminuição aí exclusiva desse processo. Olhando nesse mapa, notaremos aí duas estradas específicas. Teremos aí Correntina, ligação direta,
para Barreiras e temos aí a direção de Barreiras até Salvador. Então quem já foi no Javi, essa aqui é a estrada que passa na região do Javi e ela liga aí Salvador a Barreiras, juntamente com Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério Quarentina, com grande produção específica da soja. Dando continuidade, perceberemos que modais de transporte. Quando falamos dos modais de transporte, estaremos vendo quais são os tipos de transporte desenvolvidos em uma determinada região. Daí vem, você sabia, o rodoviarismo, política estatal que visa privilegiar o transporte rodoviário, é antigo no Brasil? Surgiu com o ex-presidente e governador de São Paulo, Washington Luiz, que viveu de 1869 a 1957, que fez o seguinte discurso em 1920: governar é povoar, mas não se povoa sem se abrir a estrada, e de todas as espécies, governar é, pois, fazer estradas. E, no contexto geral, os políticos nas suas administrações sempre favorecem a questão rodoviária. E hoje o Brasil é o meio de transporte mais utilizado, de certa maneira, o rodoviário, que nesse processo histórico ele vem aí sendo utilizado. Um outro nome que acaba trazendo influência direta é JK, o Juscelino Kubitschek, que chega à presidência do Brasil, e ele foi responsável direto pela abertura de estradas e o processo industrial, principalmente com a chegada de montadoras de veículos no território brasileiro. Uma das condições, é claro, para a grande produção de carros no Brasil seria, de certa maneira, termos aí as rodovias, e aí o Brasil intensifica, de certa maneira, a abertura de rodovias para facilitar esse processo de vendas, comercialização de carros no nosso território. Olhando para a tabela, perceberemos o Brasil matriz do transporte de cargas em 2014. Quais são os tipos de modal? Rodoviário, ferroviário, aquiviário, dutoviário e temos o aéreo. A participação na distribuição de cargas: rodoviário 61%, ferroviário 20%, aquiviário por meio das águas 13%, dutoviário, dutos seria um tipo de encanações, principalmente transporte de combustíveis, derivados de combustíveis fósseis, chegando aí a pouco mais 4%, e aéreo nós temos uma menor quantidade. Lembrando que há uma grande dificuldade do processo da aviação para transporte, porque tem que ser cargas não em pesos elevados. Uma pausa aqui na nossa explicação, parada obrigatória, vocês irão responder a página 8, e nós teremos aí apenas 3 questões básicas, e no próximo vídeo estaremos dando continuidade falando do modal de transporte aeroviário no Brasil. Um forte abraço a todos vocês.